Olá, meus amigos, minhas amigas, meu nome é Leonardo Valente e hoje vou conversar com os senhores sobre um tema absolutamente atual, extremamente palpitante, aí tem despertado várias paixões, várias indagações, várias dúvidas, um tema de direito processual penal. Me refiro ao tema de juiz das garantias. Olha só a novidade e a contemporaneidade do assunto que nós vamos tratar hoje. Os senhores já sabem que é um assunto polêmico, tão polêmico que, embora seja de uma lei do final de 2019, foi incorporado, vamos falar sobre isso, pelo pacote anticrime, até hoje, o Instituto se encontra suspenso por uma liminar do ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, dado no bojo de 3 ações diretas de inconstitucionalidade que foram lá interpostas menos de um mês depois da promulgação do pacote anticrime. Tá? Então tudo isso já dá o tom de quão polêmico é o assunto, tá bom? Mas sem mais delongas, até porque o tema é longo, e eu vou tratar, claro, não vou tratar do tema inteiro, porque isso demandaria muito tempo, vou me ater a pontos que eu acho mais polêmicos, mais interessantes e mais significativos, tá bom? Então, dando início aí à nossa conversa, tá aí para vocês na tela, juiz de garantias. Análise dos artigos 3A ao 3F, incluídos pela Lei 13.964 de 2019, já adiantei para os senhores, pelo nosso chamado pacote anticrime. Antes de falar especificamente do juiz das garantias, eu preparei para os senhores aí na tela, e também no material que eu vou disponibilizar para os senhores, que o artigo 3A, ele não trata propriamente da estrutura do juiz das garantias, mas é o primeiro artigo que está sob o título juiz das garantias, e foi incluído junto com ele. Este primeiro artigo, ele diz o seguinte, aí na tela para os senhores: o processo penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão da acusação. Por que eu estou tratando desse artigo com os senhores, que é um artigo introdutório? Porque esse artigo, meus amigos, a meu ver, ele já dá o mote da intenção do legislador ao criar o juiz das garantias. Para que, afinal de contas, foi criado o juiz das garantias? Olha, o artigo 3A ele nos dá a resposta. Quando ele diz que o processo penal terá estrutura acusatória e é vedado ao juiz, na fase de investigação, uma atividade probatória e a substituição do juiz pelo órgão da acusação, ele está reforçando um postulado que vem lá da Constituição de 88, que é justamente do sistema acusatório. E o que é o sistema acusatório? Os senhores se lembram, em breves palavras, é a perfeita separação das funções de julgar e acusar. Essas funções de julgar e acusar, ambas funções estatais, elas não podem em nenhum momento se confundir, se misturar, sob pena de quebra de imparcialidade do julgador e daquela equidistância que deve ser guardada pelo juiz em relação às partes, acusação e defesa. Então, quando se fala em juiz das garantias, o que se pretendeu e o que se pretende? Reforçar a figura de um sistema acusatório, deixando o juiz que vai julgar o mérito apartado daquilo que foi colhido lá na fase da investigação, fora do contraditório, por exemplo, deixando o julgador julgar o mérito apenas com aquilo que é produzido sob o crivo do contraditório, evitando assim que ele se contamine por provas indiciárias, obtidas, portanto, fora do crivo do contraditório, para decidir neste ou naquele sentido. Eu tive a curiosidade de consultar o professor Eugênio Pacelli. O professor Eugênio Pacelli, que foi o relator geral da comissão de juristas elaborada pelo Senado,
que foi o responsável pela formatação do projeto de lei que deu origem ao pacote anticrime. E o professor Eugênio Pacelli diz o seguinte sobre esse artigo 3A, aí na tela para os senhores. As alterações que resultaram no pacote anticrime, tal dispositivo, ele está se referindo ao 3A que eu estou falando com os senhores, veda a iniciativa probatória autônoma do juiz, permitindo apenas a iniciativa no esclarecimento de dúvidas surgidas durante a instrução. Então, o professor Eugênio Pacelli, que foi o relator da comissão elaborada para criar o pacote anticrime, ele deixa claro que a intenção realmente do artigo 3A é tirar do juiz a iniciativa probatória, a atuação autônoma na busca da prova. Para isso existe o promotor. Para isso existe um órgão da acusação patrocinado pelo Estado. Onde que o juiz pode se imiscuir na atividade probatória? Apenas no esclarecimento de dúvidas. Certo? E aí, só para trazer um exemplo, senhores, existe um dispositivo no Código de Processo Penal, 209 do Código de Processo Penal, que diz que o juiz pode ouvir testemunhas além daquelas indicadas pelas partes. E o parágrafo 1º continua. Se o juiz assim entender, pode ouvir as testemunhas referidas, ou seja, as testemunhas mencionadas pelas partes. Será que isso não vai de encontro ao que diz agora o novo 3A? O próprio professor Eugênio Pacelli entende que não, que é possível conciliar os institutos. Quando o juiz resolve ouvir uma testemunha referida pelas partes, uma testemunha que surgiu durante a instrução, então, por hipótese, o Ministério Público rola 2 testemunhas, o João e a Maria. A defesa rola mais 2, o Antônio e o José. Todas elas começam a mencionar, não, quem viu foi o Araújo. Não, quem estava lá era o Araújo. Mas quem que é o Araújo? Ah, eu quero ouvir o Araújo. O juiz pode fazer? Pode, está lá no 209, parágrafo 1º. Isso fere o sistema acusatório? Não. Porque aqui o juiz está agindo de forma subsidiária. Ele não está tomando a frente da acusação. Ele não sai à busca de provas. Não. Ele, na presidência da instrução, recebe uma informação e vai consultá-la, conferi-la ou explorá-la. Tá bom? Então, para dar a introdução do assunto, tá? Esse artigo 3A está em vigor, tá? Está em vigor. Aliás, tem sido aplicado pelos tribunais. Teve um caso recente aí, o STJ anulou um acórdão porque a relatora teria determinado um laudo complementar, acho que envolvia um crime de trânsito, salvo engano. Ela determinou um laudo complementar, o STJ entendeu, olha, atividade que não cabe à desembargadora, caberia ao órgão de acusação. Tá? Então o 3A está em vigor. Tá bom? Isso para dar aos senhores um mote, né, daquilo que nós vamos tratar do juiz das garantias. Tá bom? Agora vamos direto ao artigo 3B, na sequência, a definição legal aí do juiz das garantias. O juiz das garantias, quem é? É o responsável pelo controle da legalidade da investigação criminal e pela salvaguarda dos direitos individuais cuja franquia tenha sido reservada à autorização prévia do Poder Judiciário, a chamada cláusula de reserva de jurisdição. Né? Vocês sabem que mesmo durante a investigação, algumas atividades, elas são privativas, elas só podem ser praticadas pelo Poder Judiciário. Decretação de prisão temporária preventiva, interceptação das comunicações telefônicas, mandados de busca ou apreensão. Sempre que a investigação, a polícia ou o Ministério Público se depara numa situação que eles entendem que é necessário uma dessas atividades, ele sempre vai ter que recorrer ao Poder Judiciário, certo? O artigo 3B, seguindo aí, diz, competindo-lhe especialmente, competindo quem? Ao juiz das garantias. E ele traz 18 incisos. Portanto, estão lá os 18 incisos, todas as atribuições que a nova lei impõe ao juiz das garantias. Eu não coloquei aqui os 18 incisos para os senhores, porque não tem o menor sentido, numa aula dessa natureza, eu ficar lendo para os senhores os 18 incisos. Os senhores fazem isso, se é que já não fizeram. No material que eu vou disponibilizar aos senhores, que está disponibilizado aos senhores, eu transcrevi os 18 incisos para facilitar a leitura e o estudo. Né? Mas aqui eu não vou ficar falando cada um dos 18 incisos. Está lá,
analisar o auto de prisão em flagrante, converter um flagrante em preventiva, relaxar o flagrante eventualmente, deferir ou indeferir mandado de busca e apreensão, interceptações telefônicas. Em síntese, compete ao juiz das garantias, coloquei na tela para os senhores, as atividades jurisdicionais no curso da investigação até o recebimento da denúncia ou queixa. Inclusive, tá? Inclusive, é o que diz o inciso 14 desse rol aqui, ó. Inciso 14 diz. Tá aí para os senhores. Decidir sobre o recebimento da denúncia ou queixa. Então, senhores, se eu pudesse traçar com os senhores uma linha do tempo, né, a cronologia de onde cada juiz vai atuar, eu diria para os senhores o seguinte. Durante a fase investigatória, até o recebimento da denúncia, inclusive, a atuação cabe ao juiz das garantias. A partir do recebimento da denúncia, e dali para frente, passa a atuar um outro juiz, e deverá ser outro, teremos isso, que é o juiz da instrução e julgamento. Então, o recebimento da denúncia aqui, ele serve como um verdadeiro marco de divisão das atribuições. Antes do recebimento da denúncia, inclusive ela, juiz das garantias. Após o recebimento, juiz da instrução. E aqui, neste inciso 14, já começa a primeira polêmica aí do Instituto que eu quero tratar com os senhores. Vamos de novo aí. Cabe, portanto, ao juiz das garantias decidir sobre o recebimento da denúncia ou queixa. Nos termos, vou apagar aqui e fazer um novo grifo, nos termos do 399 deste código. Claro, quando ele fala deste código, ele está falando do Código de Processo Penal. Aí, meus amigos, os senhores devem estar se perguntando o seguinte, mas é no artigo 399, lá do procedimento ordinário, que o juiz recebe a denúncia? Se os senhores forem até o artigo 399, se os senhores abrirem aí na lei, ele diz mais ou menos o seguinte, eu posso estar enganado num termo ou outro, mas mais ou menos o seguinte, o 399 diz assim, recebida a denúncia ou queixa, o juiz designará a data para a audiência e intimará o réu, o advogado, o Ministério Público, o assistente da acusação e o querelante em se tratando de queixa. Portanto, o 399, ele já está falando de um momento muito mais adiantado do processo, do momento em que se designa a audiência de instrução e julgamento. E isso ocorre após o recebimento da denúncia, após a citação do réu, após ter o réu apresentado à defesa a resposta à acusação do 396A, apresentado, o juiz vai avaliar se é o caso de absolver sumariamente, desde que preenchidos uma das hipóteses do 397, e só afastada a absolvição sumária é que o juiz, agora no 399, marca a audiência de instrução e julgamento. Digo isso para, resumidamente, dizer aos senhores, doutrina tranquila, diz o seguinte, onde se lê aqui 399, onde está escrito 399, leia-se 396 do CPP. Este é o momento em que o juiz recebe a denúncia. Está lá no 396, mais ou menos assim. Se o juiz não rejeitar a denúncia, nas hipóteses 395, recebê-la-á e determinará a citação do acusado para responder à acusação no prazo de 10 dias. Certo? Então, quando o legislador falou em 399, recebendo a denúncia do queixa, ele quis se referir ao 396, tá bom? Do Código de Processo Penal, a doutrina é tranquila nesse ponto, tá bom? Já seguimos com mais informações acerca do juiz das garantias.